muitas vezes o próprio filho, com o pai e a mãe, não aceitava a opinião nem do pai nem da mãe. Quando nós conhecemos a Deus, Deus nos ensina que nós devemos servir. E quanto mais devemos servir os outros, imagina Deus, não é verdade? Então nós sabemos que a obra de Deus, ela não funciona na nossa vida se você não tiver o entendimento que você foi chamado ali para ser servo. Meu irmão, eu nunca vi, é como Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi sua descendência mendigar o pão. Se alguma coisa está dando errado na nossa vida, é porque nós estamos fazendo errado. Eu nunca culpo a Deus por um fracasso na minha vida, não é verdade? Esses dias eu estava orando na igreja e eu estava dizendo, Senhor, o desejo do meu coração é morrer pregando o teu evangelho. Sem jamais, Senhor, tirar o pé nem para a direita nem para a esquerda. Mas eu disse, mas isso não depende de mim. Isso depende da tua vontade. Amém. Diga glória a Deus. Mas eu estava dizendo, se um dia eu entregar esse ministério e desistir de ser pastor, não fui eu que entreguei, foi o Senhor que me tirou. E não faça isso, meu Deus, porque a minha vontade é morrer pregando o teu evangelho. Mas para isso eu sei que é preciso o quê? Eu ter uma ação para com Deus. Porque muitos, irmãos, conheço muitos que largaram o evangelho, saíram de ministério, dizendo que abrir igrejas e nunca mais conseguiram abrir. Se afastaram, não voltaram mais, nunca mais a ser o que era. E eu digo sempre para minha esposa, nunca Deus permita de um dia eu dizer, eu vou sair desse ministério, vou dar um tempo, depois eu volto, porque eu sei que aquele que olha para trás, a Bíblia diz que Deus não se compraz nele. Glória a Deus. O nosso chamado foi para olhar para frente. Amém? Amém. E eu sei o que vai me abençoar. Por mais que nós tenhamos um ministério, por mais que nós sabemos que nós congregamos ali, mas nós sabemos, nós somos ensinados o que vai nos abençoar. E o que vai nos abençoar o que é, irmãos? Fica de frente ali para mim, vocês ali. Isso. De frente ali. O que vai nos abençoar o que é, irmãos? É a nossa fidelidade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A obediência à palavra. E você sabe que o que eu tenho ensinado mais ali é a prática da palavra. Porque não adianta, irmãos, nós conhecemos um Deus tão grande que nem o nosso e não ser abençoado porque não praticamos a palavra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia fala aqui, ó, diz assim, ó. A palavra da parte do Senhor que foi dita a Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali estas palavras e diz, ouve a palavra do Senhor, todo Judá, vocês que entram por essa porta para adorar o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu farei habitar neste lugar. Diga glória a Deus. Quero dar uma paradinha aqui. Olha o que Deus falou. Vocês que entram por essa porta, o que Deus vai dizer para aquele povo? Endireita os vossos caminhos. Se Deus está dizendo para endireitar, é porque alguma coisa errada o povo está fazendo. Você prestou atenção? Mas o que eu ensino você a prática, mas eu ensino também a obediência. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não é verdade, irmão? Porque a palavra de Deus, no tempo de Jeremias, ela era tida como chacota. Olha, o que prevalecia no tempo de Jeremias eram as falsas profecias. Eram muitos falsos profetas na época de Jeremias. E Deus levantou Jeremias em um tempo em que a palavra de Deus era tida como chacota. As pessoas faziam tudo de errado, aí iam lá fazer um sacrifício achando que Deus ia abençoar na desobediência. Aí o que eu vejo, irmãos? Eu vejo que Deus ele está nos mostrando através dessa palavra que o sacrifício ele acompanha, ele tem que ser acompanhado junto com a obediência a Deus. Quando você foi pregado ali nesse propósito que você iria fazer o sacrifício,
que você ia fazer do jeito que o pastor está mandando, você fez, você viu o resultado porque você obedeceu. Glória a Deus. É como eu digo, tem muita gente que diz assim, eu não vou fazer desse jeito não, mas eu creio que Deus vai me abençoar desse jeito. Não é dessa forma. Então você não precisa de pastor, não é verdade, irmão? Não, mas o senhor está mandando, mas é assim que eu quero. Pá! Coloca lá de qualquer jeito. Não faz como o pastor manda. Vai ser abençoado, irmão? Não vai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque o obedecer é o melhor do que o sacrificar. Olha, a Bíblia fala de um homem chamado Eliseu. Quem já viu falar de Eliseu? A Bíblia diz que Eliseu, quando Elias ele foi levado, Eliseu ele ficou no lugar de Elias. E quando Elias começou o seu ministério, aliás, Eliseu começou o seu ministério, diz a Bíblia que já se levantou um problema ali para Eliseu resolver. Porque o povo de Israel estava padecendo por falta de água, porque a água que corria nos rios, que passava por eles, estavam impuras. Águas amargas. Aquelas águas ninguém conseguia beber. Então, quando acontecia um problema em Israel, como eles sabiam que Deus tinha um profeta em Israel, eles iam até o profeta. E chegaram para Eliseu e disseram: Eliseu, olha, essas águas, elas estão amargas. Ninguém consegue beber esta água. E o povo está padecendo por falta de água. Aí o profeta, ele vai e diz para o povo que estava ali conversando com ele, dizendo: ó, vai, pega um prato, coloca sal neste prato e traga a mim. Ninguém, ó, irmão, a Bíblia não fala que ninguém questionou. Tem muita gente que questiona, às vezes dentro da igreja, o pastor diz: olha, faz assim. E a pessoa não faz, não é verdade? Faz desse jeito que Deus vai te honrar a pessoa. Isso não está na Bíblia, não é assim? Se o pastor fizesse alguma coisa, um propósito, não está na Bíblia, irmão, mas tem tudo que eu vou fazer, vai estar na Bíblia. Diga glória a Deus. Você quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, ele estava num culto e deu a vontade dele pegar as vestes, rasgar e pegar os pedaços, dar para cada um e colocar nas enfermidades. Foi um propósito, de repente Deus falou: faz isso, ele fez. Entendeu, irmão? Aí Paulo pegou as vestes, rasgou os pedaços, deu para os membros, mandou colocar nas enfermidades. A Bíblia diz que quando eles pegavam um pedaço das vestes de Paulo e colocavam nas enfermidades, o caroço sumiu, o câncer desaparecia, a doença ia embora e o mal desaparecia da vida daquele povo. Aparentemente era uma coisa que não era para estar na Bíblia, mas por que está na Bíblia? Porque Paulo fez algo diferente. Diga glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus ele curava com a palavra. Ele dizia assim: o cego chegava para ele e dizia assim, aí ele dizia assim: o que é que tu quer? Ele dizia assim: que eu veja, Senhor, pois a tua fé te curou. E o cego voltava a enxergar, mas um dia ele quis fazer diferente. Um dia ele quis curar o cego fazendo diferente. Nesse dia ele queria curar o cego com a sua saliva. Então era daquele jeito que ele queria. O que ele fez? Ele cuspiu no chão, pegou ali, fez lodo com cuspe, botou na mão, esfregou, passou nos olhos do cego, mandou o cego se lavar. Olha que você vê ali que teve um sacrifício, né? Porque ele pegou o lodo, passou nos olhos, sujou os olhos do cego e mandou o cego se lavar. Ele poderia curar sem precisar disso, não poderia? Mas o propósito que ele queria curar aquele cego era daquele jeito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E muitos não entendem. Quando o pastor diz assim: ó, irmãos, hoje nós estamos no propósito. Faz assim, pega o envelope pedido, mas também pega uma oferta, faz o teu pedido, nós vamos levar para o monte, vamos apresentar. Aí eu digo: vai ser abençoado quem está fazendo o propósito. Eu estou errado em dizer isso, irmão? Se o propósito foi justamente para fazer como o pastor está mandando, não é um propósito para a vida toda, mas naquele momento é desse jeito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E vocês que fizeram, entendem o que o pastor está falando. Mas não estou fazendo acepção de pessoas. É porque a prática da palavra, ela vai se cumprir no que está praticando. Diga glória a Deus. É a mesma coisa de um trabalhador. Ele não trabalha, ele não recebe o salário se ele não trabalhar, se ele não praticar. Diga glória a Deus. Então tudo na nossa vida tem uma ação e uma reação. Para Deus está dizendo para esse povo que para acontecer algo diferente na vida deles, eles têm que fazer o quê? Endireitar os vossos caminhos.
Você está entendendo, irmão? Por que Jeremias ele estava falando isso para o povo? Porque o povo estava torto. Estava torto. Estava fazendo sacrifício, mas não estava fazendo como Deus queria. Sabe o que os profetas faziam? Eles valorizavam as pessoas que eram ricas e desprezavam os pobres. Os pobres, aqueles endividados, aqueles que não podiam pagar suas dívidas, eram entregues para ser escravos daqueles que eles deviam. E eles não valorizavam o pobre, eles valorizavam os ricos. E o profeta veio dentro do templo e disse: endireita os vossos caminhos. Aí ele vai continuar falando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesta terra. Não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendar os vossos caminhos e as vossas obras, deveras praticar a justiça, cada um o seu propósito, o seu próximo. Diga glória a Deus. Olha, tá vendo aí? Deve praticar a justiça, cada um o seu próximo. Ser justo com quem é justo. Não adianta eu dizer que não vai haver diferença na tua, que vai haver diferença na vida do que não fez e na vida do que não fez. É claro que vai haver a diferença. Vai haver diferença, sim. Porque a Bíblia diz que vai haver a diferença na vida do que faz e do que não faz. Diga glória a Deus. Então o que não fez vai ter que ver para da próxima vez fazer. Diga glória a Deus. É assim, irmão, o que acontece. Com Deus é assim. Então, vocês executaram o testemunho do rabisco que Deus vai fazer na vida de vocês.